Mas a gente às vezes vira um ano pensando que tudo vai acontecer de bom na vida da gente, né? E algumas pessoas estão na praia, né? mágica. Um passo de mágica. Alguns estão na praia agora, numas férias no campo, e estão pensando, não, o ano virou, já está tudo certinho, mas na verdade o que precisa mudar são as nossas atitudes e as nossas práticas. E para que isso mude de verdade, a gente trouxe aqui o Dr. Dalton. Vem cá, doutor. Vem aqui com a gente. O senhor que nos deixa até ficar de pé, que o senhor nos ajudou tanto em 2013 para sermos melhores, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quer dizer que essa história, então, já até ficou meio piegas essa frase, mas ela é grande verdade, né? Não adianta o ano ser novo e as atitudes serem velhas. Isso nunca vai sair de moda. Isso na verdade é um fato, né? Por mais que a frase seja contínua, mas é normal. Porque agora o grande problema do ser humano que eu acho para a gente querer mudar, o difícil do ser humano é o que ele sente. Em psicologia, o conflito é entre o que você pensa e o que você sente. E se você pensa diferente do que você sente, o que você sente é muito mais forte. Então, por isso que as pessoas têm dificuldades emocionais. Você vê que em psicologia se chama de dificuldades emocionais. As pessoas têm esse tipo de dificuldade. Então, a pessoa entra o ano muito bem intencionada, mas o problema é que eu falo que entra a intenção de fazer uma coisa e a execução daquela coisa tem 1 milímetro ou 1 quilômetro. Porque as pessoas normalmente têm boa vontade, elas têm interesse. Mas sustentar um objetivo, você tem que sustentar emocionalmente. Você tem que ter tanto uma convicção racional como uma convicção emocional. O emocional é mais forte porque ele é mais primitivo no ser humano. A emoção, ela faz parte da infância. A criança normalmente funciona no emocional. Depois o racional desenvolve entre os 0 e os 15 anos, do concreto para o abstrato, e a consciência a partir dos 6 anos de idade. Então, a criança pequena, ela funciona muito no emocional, se diz que as questões psicológicas vêm da infância, por quê? A criança pequena, quando ela está diante de uma situação difícil, como a racionalidade dela é muito limitada e muito concreta, ela não consegue elaborar. Por exemplo, para atender uma criança pequena, você tem que ajudá-la a raciocinar. Quando ela está diante de uma situação difícil, o que ela faz? Ela deleta aquilo da consciência. Então, essas questões ficam guardadas dentro da memória inconsciente dela, apesar dela não lembrar, e gera todo o problema. Então, o emocional é mais forte, o sentimento é mais forte do que o racional. Ou seja, às vezes eu tenho vontade até mesmo de começar o ano trabalhando daquela coisa toda, mas às vezes a praia traz um sentimento tão gostoso para a pessoa que ela fala, não, eu vou descansar um pouquinho mais, não que seja errado. Mas às vezes o momento é de trabalho para depois ter o descanso, é um pouco isso. As pessoas muitas vezes elas são bem intencionadas, mas elas não conseguem colocar aquilo para frente, né? Eu falo que livro de autoajuda ajuda quem menos precisa. Ajuda o autor a ganhar dinheiro. Ajuda o autor em primeiro lugar e quem menos precisa, porque a pessoa lê, entende o raciocínio, concorda, quer fazer. Na hora que ela fecha o livro, que ela vai viver, o primeiro obstáculo que ela tem, ela regride. Seria teoria, então, né? Ela não coloca na prática aquilo que ela sabe que ela precisa fazer. Exatamente, porque na verdade a teoria é o racional. O dar conta de fazer é emocional. Eu falo que o psicológico funciona igual o espiritual. A fé vem pelo ouvir. Né? Se você ouve, ela vem para o seu cérebro, apesar do centro da emoção ficar no cérebro, mas a gente usar o coração porque você sente as coisas do coração. O coração é uma bomba de bombear sangue. Mas quando você está muito ansioso, muito angustiado, ele bate mais rápido, então a gente normalmente coloca o emocional no coração. A pessoa, na verdade, você tem que entender com a mente, mas absorver no coração. Sim. Então, tem muitas pessoas que você pode ler a Bíblia toda, saber ela de cor, mas se você não acreditar no fundo do coração, ela não funciona. O psicológico é a mesma coisa. Por isso que, por exemplo, para uma pessoa mudar, é um processo homeopático, é um processo... Porque uma coisa é ela entender, a outra é ela absorver. Então, o tempo de absorver é como se fosse um processo de digestão. A pessoa tem a intenção de fazer, mas não dá conta. Dal, você quer tomar uma água, um suco? Porque a gente acabou nem te oferecendo. Você fica à vontade, fala tão bem, viu? Rapaz, pode se servir à vontade. Deixa eu até servir aqui. Ouvindo você falar, eu sempre gosto de pensar que... E aí, você tocou um pouquinho na pergunta que eu quero fazer, mas eu queria só fazer um parênteses antes. Você falou do coração e da mente, né? Na minha opinião, quando se trata de emocional ou espiritual, você está falando a mesma coisa quando você está falando, quando a Bíblia fala de coração e mente, eu entendo como a mesma coisa, né? Você falou do coração enquanto bomba de sangue,
mas que você sente no coração, provavelmente é porque somatiza-se tudo, né? E assim como o coração sente, talvez o primeiro órgão a sentir, o pé sente, outros órgãos, outras partes do corpo também sentem. Mas eu penso no coração e na mente como o centro da psique humana, né? Da vontade, etc. e tal, das decisões. Você acha que a fé nesse momento ela poderia ajudar a pessoa a discernir como melhorar as suas atitudes, já que todo mundo entra no ano com pelo menos fé ou crendo que aquilo pode mudar? E o que a pessoa deve fazer a partir da fé para que ela consiga resolver suas questões emocionais e solucionar aquilo que precisa para que ela não fique travada e não regrida no momento em que ela precisa avançar? Uma coisa importante é o seguinte, como o ser humano tem o espírito, a alma e o corpo, o que acontece numa dessas dimensões repercute nas outras duas. Como meus clientes, de forma geral, são crentes, e isso é uma vantagem boa, porque eles já são crentes, eles já têm Jesus, isso já facilita a forma deles lidarem com a vida, eles são mais... É mais fácil de lidar, porque ele muitas vezes tem os princípios bons, tem todas essas coisas. Mas o que esbarra na coisa? Porque se a pessoa tem uma autoestima baixa, fé é Hebreus 11:1, a certeza da coisa que a gente espera, convicção de fatos que não se veem. Quando a pessoa, muitas vezes, eu falo que para você ser abençoado por Deus, você precisa acreditar em duas coisas do fundo do coração. Você vai ouvir eu falar do fundo do coração, porque não adianta você não acreditar do fundo do coração. Que Deus te ama e quer te abençoar, porque eu tenho muito cliente crente que ele sabe que Deus o ama, mas ele não acredita que Deus ama a ele em especial. E quer abençoá-lo. E outra coisa, que você aceite ser abençoado. Uma coisa é eu querer te dar uma coisa, a outra coisa é você aceitar. Você já viu aquela pessoa que você vai dar uma coisa e fala, não precisa. Acho que não merece. Então, muitas vezes, essa relação, a fé é apropriar disso. E muitas vezes as pessoas não tomam posse da bênção por isso. Por isso que uma coisa que eu acho que deveria ter em escala grande nas igrejas é cura interior, porque as pessoas realmente... E as pessoas, elas vêm para a igreja, mas elas têm pessoas que têm uma história de vida muito ruim, né? São muito mal amadas, né? É verdade. Você falou da criança, aí você me remeteu aos meus filhos. Eu tenho uma filha de 4 anos, uma de 9 e um de 15. E aí me permita citar aqui o exemplo desse, porque você falou um negócio muito interessante de crer que Deus te ama, quer te abençoar e você receber isso. Ontem a gente estava no carro voltando para casa e a minha menina menor estava sentada no meio dos 2 irmãos e aí ela chutou a irmã de 9 anos. E aí a filha de 9 anos falou assim, papai, a Esther me chutou. E eu falei, Esther, você vai pedir perdão para sua irmã? E ela tem 4 anos de idade. Ela falou, perdão e você não pode falar que está perdoada. Aí eu falei, mas por que ela não pode falar que está perdoada? Porque ela não pode falar que está perdoada, porque ela sempre quer ter a última palavra. Aí eu fui explicar para ela que quando você pede perdão, você está dizendo para a pessoa que você quer receber o perdão. Então, quando ela fala que está perdoada, ela está te dando o perdão, então você tem que receber. Aí eu falei, a mesma coisa eu falar com a sua mãe, me dá 10 reais, a sua mãe quer me dar os 10 reais, eu não quero receber. Você entendeu? Aí ela entendeu, eu fiquei impressionado, porque na hora Deus deu essa graça de explicar e ela entendeu, porque toda vez que ela pede perdão, ela não gosta que a irmã fale que está perdoada. Né? Então tem a ver com o que você está falando, né? O ser humano, às vezes, ele até acredita que Deus vai fazer, mas que Deus não, pode até dar, mas ele não sabe como receber, não sabe como pegar aquilo que ele precisa para que a vida dele seja transformada. Ele não sabe aceitar a bênção, porque, por exemplo, se a gente fosse receber bênção porque merece, só Jesus receberia a bênção. Exatamente. Na verdade, igual você deu o exemplo dos seus filhos, você não os abençoa porque eles são perfeitos. Eles cometem erros. Sim. Você, quando você os abençoa, você dá um presente, você dá as coisas, você dá mais pelo seu amor do que pela perfeição deles, porque na verdade eles não são perfeitos. Deus faz a mesma coisa. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele não vai esperar você ser perfeito. Claro que Ele vai te disciplinar, Ele vai te corrigir, sim. Isso aí é um processo à parte. Eu falo que depois da salvação, a coisa mais importante, na minha perspectiva, é trabalhar a personalidade do cristão. Sim. Deus vai fazer isso a vida inteira. Mas isso não significa necessariamente que Ele também não possa te abençoar. Claro. Então tem muitas pessoas que se acham tão ruins que elas não merecem receber a bênção. E aí elas não apropriam da bênção. As pessoas normalmente confundem fé com esperança, desejo, vontade. Fé é certeza.
Se você não tem certeza no fundo do coração, você não apropria. A grande complicação do espiritual é exatamente porque você pode ler a Bíblia inteira, você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não apropriar pela fé, ela não funciona. Ela só funciona quando você apropria pela fé, o Espírito Santo faz ela acontecer. Então, muitas vezes as pessoas entendem as coisas, mas não aceitam. Então, muitas vezes elas não são abençoadas. Para você ver como a maioria dos meus clientes são crentes, quando a pessoa é muito negativa, ela tem uma história de vida que deixou ela muito negativa, ela custa a apropriar daquilo. Eu falo que quando a pessoa é muito negativa, a terapia começa, por exemplo, no menos 30, no menos 50, e você tem que reduzir o negativo até zerar para depois passar para o positivo. Então é um processo muito grande. E crentes bons, crentes bem intencionados, crentes que batalham, mas muitas vezes eles não apropriam. A história de vida, a necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Todo o problema psicológico vem disso. A famosa autoestima vem da percepção do tanto que eu fui amado. Então eu falo que existem 3 teorias que as crianças desenvolvem quando elas são pequenas. A terceira delas é que se o meu pai e minha mãe de alguma forma não gostam de mim, o problema é meu. Então, quer dizer, a autoestima dela fica arrebentada. E daí para frente... Reflete em tudo. Ela reflete na vida dela em toda. Ela não merece. Ela é um ser humano de quinta categoria, se é que existisse isso, não existe. Quer dizer, ela pensa ela isso, se sente como se ela fosse. Ela se sente como se ela fosse pior do que os outros. E vive como se fosse pior do que os outros. Tem uma coisa interessante, é o seguinte, uma pessoa que cresceu, que a vida dela foi prioritariamente negativa, o sofrer vira a norma. O abençoar, o bom, é a exceção. Uma pessoa que sofreu, que teve muita dificuldade, por mais que racionalmente ela queira ser feliz, ela queira tudo isso, ela não aceita isso do fundo do coração. Na verdade, você tem que fazer uma reprogramação disso. Você tem que desprogramar esse negativo e É como aquela Joanete que nasce no pé da pessoa e ela convive com ela tantos anos que ela acostumou o sapato, já criou a forma no tamanho da Joanete direitinho, e aí o sofrimento está ali, ou a enxaqueca que a pessoa acaba acostumando com ela. Ela absorve como se fosse uma coisa natural para ela. É o caso da pérola, né? Que a ostra cria a pérola por causa de um incômodo que ela tem, de um grão de areia que entra, mas ela transforma aquilo em parte do corpo dela. A grande questão para mim, o grande objetivo de hoje é mostrar para as pessoas que tem modificação. Eu uso para todos os meus clientes uma frase, o contrário do sentimento da Gabriela. Você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. Porque 70% da personalidade do ser humano é adquirido depois que ele nasce. Sim. Se o ser humano não tivesse essa diversidade grande, você não tinha isso. O ser humano é muito complexo. Então, por exemplo, o ambiente familiar tem um peso muito grande. E as pessoas crescem como se elas fossem assim. O famoso sentimento da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Aí você pergunta para a pessoa assim, desde quando... A pessoa tem aquela frase, desde que eu me entendo por gente. Aí eu pergunto para ela, quando que você lembra que você entende por gente? Então, como o ser humano tem uma amnésia infantil dos 6 anos para baixo, você se lembra pouca coisa. Poucas pessoas lembram alguma coisa. Então, as pessoas lembram dos 6 para cima. Aí eu falo, e os 6 para baixo? Você não nasceu com 7 anos de idade. Sim. Então, a história de vida do ser humano tem um peso muito grande na vida dele. E ele acha que ele nasceu assim. Eu falo que a questão psicológica é um estado psicológico. Se você não mudá-lo, seja através de Deus, seja através de um trabalho psicológico, você vai viver aquilo a vida inteira, nem que você viva 200, 500 anos. Ele é passível de modificação, mas se você não trabalhá-lo, ele não sai. Na verdade, é uma desprogramação. Eu falo com meus clientes que você vai desprogramar o negativo e programar o positivo. Quando você junta a fé com o psicológico, a primeira coisa que eu falo com meus clientes crentes, primeiro, o pensamento negativo vem como o sentimento vem como uma frase. Por exemplo, eu vou fazer isso. Em 2014 eu vou fazer isso. Aí logo vem aquela frase, mas eu não dou conta. Isso aí é o seu sentimento vindo numa frase. Eu falo, para ele, bloqueia ele racionalmente, não aceite ele, reprograme isso e pede o Espírito Santo para te fortalecer, para você caminhar. Porque na medida que você começar a caminhar e começar as coisas boas a acontecer, você continua. Sim.